Quero cumprimentar a todos. Nós do Método Espartano cumprimentamos vocês, futuros advogados e advogadas. Vimos com essa aula gratuita para explicar um pouco da nossa metodologia, de como nós trabalhamos, de como você vai utilizar o nosso curso, a nossa mentoria, para atingir a tão almejada aprovação na OAB, na primeira fase, atingir os 40 pontos, que é isso, nós dizemos que você não precisa focar em gabaritar, você só precisa garantir 40 pontos, que é o que você precisa para ser aprovado. Então, nós elaboramos um cronograma bem elaborado, bem específico, bem direto, bem simples de ser compreendido, voltado, estudado através das provas, as provas que já, os exames que já aconteceram, os exames passados. Nós estudamos os exames passados, os 40 exames passados, e vemos o índice de recorrência de cada matéria, de cada questão, de cada tema, cada tema, como ele foi abordado, os centros, nós sabemos que cada tema ele existe um foco, ele existe um núcleo. Nós identificamos cada núcleo de cada tema, de cada matéria, as matérias que tem mais questões, para a gente poder contabilizar e poder somar as 40 questões acertadas, as 40 questões corretas que nos garante a aprovação. Então nós fizemos uma análise minuciosa desses exames e preparamos um cronograma bem detalhado, bem específico, com um ciclo bem dinâmico, bem simples de ser aplicado, de ser executado no seu dia a dia, pois sabemos que muita gente trabalha, nem todo mundo tem tempo de poder estudar muitas horas. Então, e nós só precisamos de 40 pontos, Deixa eu frisar isso bem claro. Você só precisa de 40 pontos, você só precisa de 40 questões. E nós sabemos que hoje prova não é só conhecimento. Conhecimento hoje não te garante uma aprovação num concurso, numa prova qualquer. Você precisa de uma estratégia bem elaborada. Você precisa acertar questões, que não é sobre você conhecer muito sobre o assunto, é sobre você saber responder uma questão, sobre você saber lidar com a forma que a banca aborda determinado tema. Então essa é a chave, essa é a chave da sua aprovação, é você entender como a banca vai buscar a abordagem de determinado tema, você ir no foco, no núcleo, para você acertar a questão e atingir sua aprovação. Então o que nós do Método Espartano nós trabalhamos com o estudo de maneira reversa, porque o que acontece? Nós primeiros vamos na questão, entendemos como a banca cobra determinado assunto, qual o núcleo daquele assunto, como a banca ela vai abordar aquele assunto, Nós primeiros vemos a questão, entendemos como ela vai abordar e também buscamos também o assunto também, que são recorrentes, que ela cobrou mais de uma vez, diversas vezes, e que ela sempre cobra, porque tem assuntos que infelizmente ou felizmente a banca ela não pode fugir, ela precisa cobrar, porque são assuntos essenciais para um advogado exercer sua profissão, Sabemos que todos ou a maioria quer exercer a advocacia e tem temas, tem assuntos que são imprescindíveis, para o dia a dia do advogado. Então, esses assuntos a banca ela não pode fugir. São assuntos que sempre estão caindo nos exames da ordem, Então vamos lá.
Preparamos essa aula simplesmente para explicar, né, para vocês e dar uma demonstração de como vai ser esse cronograma, de como vamos desenrolar, né, desenvolver o estudo de vocês, tá bom? Vamos iniciar. Estamos aqui com um dos módulos que nós vamos disponibilizar no curso, que é o módulo da semana 2, né? Que é a nossa capa. Logo você vai descendo, você pode imprimir também, se você preferir. O que acontece? Semana 2, dia 8, segunda-feira, o que a gente vai fazer? Qual a sua meta de segunda-feira? A primeira meta, né? Porque existe mais de uma meta. Então, a primeira meta é o tema remédios constitucionais. Você vai resolver 10 questões sobre esse tema, vai marcar quantas você acertou, quantas você errou, para você voltar nas questões que você errou, certo? Você traçar aqui a porcentagem e você voltar nos seus erros. E é interessante você fazer um banco de questão, né? Anotar todas as questões que você errou, anotar a questão e as alternativas, né? E dissecar as alternativas, botando qual é o erro, qual é a parte correta e a parte errada de determinada alternativa, né? Que isso vai te dar uma visão muito ampla sobre o assunto, vai te preparar muito para todas as nuances, né, que a banca aborda de uma maneira bem objetiva. E tem o ciclo de revisões, né, que você vai ver no final dos PDFs, para você revisar esse assunto 2 vezes, né? Certo? Correto? Então vamos lá. Vamos para o tema remédios constitucionais. Eu separei aqui a questão número... Deixa eu ver, uma questão bem... Vamos falar da questão número... a segunda questão aqui do PDF, certo? Da semana 2, que fala, vamos ler a questão para vocês. O poder constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição, inserindo um novo direito fundamental na Constituição de 88, na Constituição Federal Brasileira. No caso, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Em razão de total inércia do Poder Legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse dos seus associados, que não estaria sendo contemplados em razão da referida inércia. Procura você como advogado. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você como advogado informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados, vamos lá, né? Lembrando que essa questão ela já caiu em um dos exames da OAB e é uma questão recente. Essas questões que nós colocamos primeiro são questões recentes. Então, vamos lá, né? A primeira alternativa, a letra A, somente poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção por iniciativa individual de cada um dos associados em seus próprios nomes junto ao Supremo Tribunal Federal. Letra B. Poderá ser alcançado com a impetração de mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu próprio nome junto ao Supremo Tribunal Federal. Letra C. Somente será alcançada após o Congresso Nacional produzir a lei regulamentadora referente à norma constitucional e eficácia limitada.
será possível com ajuizamento de uma ação civil pública que tenha como pedido a exigência de que o Congresso Nacional produza imediatamente a lei regulamentadora. Então a questão ela é bem direta, né? Que ela fala de uma ausência de uma lei regulamentadora, né, sobre um novo direito fundamental, e ela também destaca a inércia do poder legislativo. Então, um remédio constitucional que a banca ela gosta muito de abordar é o mandado de injunção, né, que toda vez que houver uma falta de uma norma regulamentadora, a ação ideal, o remédio constitucional ideal vai ser o mandado de injunção. Vamos para os comentários da questão. A questão ela versa sobre os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são garantias previstas no texto constitucional, notadamente no artigo 5º da Constituição Federal, constituindo ferramenta para permitir que os direitos fundamentais possam ser adequadamente usufruídos, bem como para reparar ou prevenir lesão a eles. Se os remédios constitucionais asseguram a fruição dos direitos fundamentais previstos primordialmente no artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá aqui, a questão já, o comentário vem falando do mandado de injunção, onde ele está previsto, que ele será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. E também exemplifica a lei, né? Cita a lei que regulamenta o processo de julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo. Ou seja, há uma interdisciplinariedade aqui. Não só o remédio constitucional, como também fala sobre cadê? Associação, né? Fala sobre uma associação de classe, que é também um tema que a FGV ela gosta muito de introduzir em outros temas, né? Que fala sobre a sua multidisciplinariedade, né? De pegar um tema e misturar com outro para poder te preparar, né? Te testar, ou até mesmo te pegar, né? Aquela pegadinha, né? Malandra. Mas você que é aluno do método espartano jamais vai cair numa pegadinha dessa. Vamos lá, né? Aí no comentário o que vem? Ele vem dissecando cada alternativa, por que ela está certa e por que ela está errada. Vamos, para simplificar aqui a aula, para ser uma aula mais objetiva, vamos só no X da questão. Já tem um gabarito aqui, letra B. A letra B fala: muito embora o mandado de injunção caiba sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, consoante dispõe no artigo 5º da Constituição, no caso em tela. A legitimidade será coletiva, uma vez que verifica-se que a aludida associação de classe atende aos critérios exigidos para a impetração de mandado de injunção, ou seja, existem critérios para a associação de classe, ela impetre o mandado de injunção. Haja vista que foi devidamente constituída e está em funcionamento há mais de um ano. E o Estatuto prevê a possibilidade de atuar judicial e extrajudicialmente no interesse de seus associados. E a questão deixa bem claro, né? Que foram 10 anos. 10 anos, há mais de 10 anos, está em funcionamento há mais de 10 anos. Então aqui está o pulo. Quando você lê essa questão, quais os núcleos aqui você iria? Você iria a ausência de norma regulamentadora, né, que a questão frisa, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida. Aí a questão vem e te dá que a inércia do poder legislativo e a questão te dá que a
A associação de classe está em funcionamento há mais de 10 anos. Então, são os núcleos da questão, né? O foco, para você identificar o que realmente a questão está pedindo. Aí nós vemos aqui com um comentário bem detalhado, bem explicativo e sucinto, tá bem sucinto. Cada alternativa, por que ela está errada, por que ela está certa. E é bom você entender por que cada alternativa dessa aqui está errada. É importante, né? Se você errar a questão, é bom você escrever isso aqui, entender o porquê, né? Porque aqui você já sabe que quando a banca ela cobrar a mandado de injunção, ela já vai deixar essas informações explícitas, né, para você. Então, você já sabe que ela também pode misturar uma associação de classe, né? Isso é importante, você entender o porquê, como ela vai abordar determinado assunto, né? Aí nós vemos aqui com um comentário que as demais questões, né, vou adiantar aqui para poder explicar melhor para vocês. Pronto, depois das questões nós temos umas dicas, né? Dicas muito importantes que nós chamamos a tática de guerra, né? É o bizu, é a dica, é o que você precisa saber. Em outras palavras, é isso aqui é o que você precisa saber. Está aqui embaixo. Vamos lá. Está tudo grifado aqui, parte importante de cada um. Mandado de injunção. Viabiliza o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais inviabilizadas pela falta de norma reguladora. Também pode ser coletivo, sendo a legitimidade ativa da ação partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associações, que foi o que foi abordado na questão, em funcionamento há pelo menos um ano. Certo? Então, nós sabemos que o mandado de injunção, ele vai, se ele for cobrado novamente, ele pode ter um desses entes aqui. Nós temos que gravar que ele está em funcionamento, ele precisa estar em funcionamento há pelo menos um ano, que foi a questão, deixou bem nítido, né? Então é isso. Logo então, nós vamos para a questão. Depois da questão nós temos uma dica, que é o que você precisa saber sobre determinado assunto. Nós já deixamos aqui de maneira mastigada para você, bem didático, bem simples. E logo na sequência nós preparamos a lei seca, né? Nós sabemos que nós precisamos ler a Constituição, né? Ler a lei, né? Os artigos. É de suma importância nós entendermos como está escrito a Constituição, determinado artigo, determinado parágrafo, determinado inciso, porque às vezes a banca ela pode trocar uma palavra, porque, por exemplo, esse sempre aqui a banca pode colocar de vez em quando, ou às vezes, né? Só estou dando um exemplo, que a banca muitas vezes ela só troca uma palavra, e é preciso estar com essa leitura do código, a leitura da Constituição afiada, para você poder memorizar melhor determinado assunto, você pegar os núcleos, pegar os macetes de determinado assunto. E aqui nós separamos os artigos de determinado assunto, bem didático, nós grifamos palavras bem diretas, bem importantes, várias chaves para você identificar. Nós preparamos súmulas aqui que são bem importantes, que podem ser cobradas, certo? Então é um material bem completo. Teve bastante trabalho para fazer um material desse, um material bem direto, bem didático, bem completo, né?
aqui os artigos do mandado de injunção, também a lei que nós citamos acima, né, que é pelo menos um ano. Eu já tenho aqui grifado desde que, entendeu? Nós botamos sim aqui bem explicados os incisos mais importantes, os artigos mais importantes, para poupar o seu tempo, né? Para você já ir no foco, já ir na raiz do problema, na raiz da questão, certo? Então esse foi um dos exemplos que nós preparamos para vocês no direito constitucional e para melhor, né, compreensão também. Separei aqui outra questão do direito penal, né, do processo de direito processual penal, para poder explicar para vocês na semana 1. Semana 1 está aqui, meta 2, processo penal, um tema que também cai bastante, não só na OAB, mas em concursos de carreiras policiais, que é um delegado, agente, escrivão. É um tema que com certeza ele vai estar na sua prova da OAB, na prova de algum concurso de carreira policial. É um assunto de extrema importância, até na sua atuação como advogado, se você for atuar no direito penal, né, no crime, você vai precisar ter esse assunto bem claro na sua cabeça, né? Você precisa ter um entendimento sobre esse assunto para você poder exercer um bom serviço, né? Exercer uma boa atividade na carreira de advogado ou advogado, certo? Preparamos aqui uma questão de inquérito policial, uma questão recente que caiu na prova da ordem. Vamos para a leitura dessa questão, né? Caiu na OAB. Vamos lá. Após concluído o inquérito policial para apurar a prática do crime de homicídio em desfavor de Jonas, o Ministério Público requereu o seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar os autores do delito, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Um mês após o arquivamento do inquérito policial, uma testemunha que não havia sido anteriormente identificada compareceu à delegacia de polícia, alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procurou você, como advogado da família, para esclarecimentos. Diante da notícia de existência de novas provas, isso é muito importante no inquérito policial, aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial. Então, esse assunto, inquérito policial, ele tem um núcleo, né, muito específico, que é muito cobrado, né? Ele é muito cobrado tanto em concursos como na prova da OAB, que é sobre o arquivamento do inquérito policial. O arquivamento do inquérito policial é um assunto muito cobrado. E aqui é o X, né, o núcleo da questão. Quando falar de arquivamento, você já vai... Arquivamento do inquérito policial, pronto. Sua mente ela já vai trabalhar de uma forma diferente. Quando você olhar a questão que você vê, que você notar o arquivamento do inquérito policial, já vai ser a virada de chave, o gatilho para você identificar o que a questão ela busca de você, né? Vamos para as alternativas. Letra A. Poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independente de seu fundamento. Letra B. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento é imutável na presente hipótese. Letra C. Não poderá promover o desarquivamento do inquérito,
pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova quanto à autoria do delito. E letra D. Poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. E aí? Vamos para os comentários da questão. A solução da questão exige o conhecimento acerca do inquérito policial, perfeito, previsto no título 2 do Código de Processo Penal, mas precisamente sobre o arquivamento, que foi o que nós falamos anteriormente. O inquérito é um conjunto de atos investigatórios realizados pela Polícia Judiciária com o objetivo de colher indícios de autoria e materialidade para que possa haver ação penal. O arquivamento do inquérito incorre quando há falta de fundamentação para a denúncia, ou seja, quando não há indícios suficientes de autoria e materialidade, e só pode ser arquivado pela autoridade judiciária, analisando as alternativas. E a questão já te deu aqui, ó. Diante da notícia de novas provas aptas a identificar o autor do crime. Certo? Então o que acontece aqui? Vamos ler somente a alternativa correta. Te deu aqui a letra D, que é poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. Então aqui, de fato, a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal no caso concreto. Veja a súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Certo? E foi o que a questão te deu aqui. Novas provas. Perfeito? Então é isso. Você entendeu o que é a questão? Ela, um dos núcleos do inquérito policial que pode ser cobrado na sua prova é sobre o seu arquivamento. Você pode ter certeza, tanto em concurso como na OAB, esse tema ele vai ter, volta e meia ele vai ser cobrado. Certo? Então, vamos lá, né? Tivemos o estudo reverso, começamos pela questão, notamos o comentário, lemos as alternativas e vamos lá para o que nós precisamos saber, qual é a tática para esse determinado assunto. Está aqui característica do inquérito, o encerramento do inquérito, certo? Procedimento do inquérito. Nós também botamos aqui sobre o artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi modificado no pacote. O anticrime está suspenso até o momento, então isso aqui é importante quando na leitura do código você saber que isso aqui está suspenso pelo STF, certo? Vamos lá. Aí, logo na sequência, nós temos aqui os artigos, certo? Que vai exemplificar para você o número dos artigos, as palavras-chave grifadas, quero deverá terminar no prazo de 10 dias, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, se não para novas diligências. A questão te dá que existem novas provas. O artigo suspenso, o artigo 28, é a súmula 524, né, que é arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação ser iniciada sem novas provas, né? E foi justamente o que a questão ela te deu. Posso concluir o inquérito para apurar a prática do crime de homicídio, requerer o seu arquivamento por falta de justa causa, certo? Houve justa causa.
e não conseguiu identificar os autores, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Certo, o Ministério Público requereu seu arquivamento e realmente houve a ausência né, de autoria e materialidade que realmente comprovasse os réus, né, indicasse os possíveis réus de determinado crime. Mas a questão logo da sequência, ela te indica que houve a existência de novas provas. Então, nós vamos para a súmula 524, que é bem clara. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça não pode a ação ser iniciada sem novas provas. Então, como houve novas provas, o inquérito ele poderá ser desarquivado, certo? E é isso. Então, esse é o nosso material, né? Nós buscamos trazer um estudo bem objetivo, bem simples, bem dinâmico e bem direto. E é sobre isso, fazer bastante questões. Ao terminar cada cronograma desse, nós temos simulados, nós temos questões novas que irá te preparar para a prova de uma maneira bem pontual. E acredito que uma semana aí, na segunda semana, você já notará uma grande diferença do seu aprendizado. Porque é sobre isso. O que nós pontuamos, eu vou voltar a repetir, que aquele que é aprovado não é aquele que você sabe, não é aquele que sabe mais. É aquele que acerta mais questões. E é isso que aí nós vamos trabalhar. Nós vamos aprender a acertar questões. Nós vamos aprender o assunto através das questões. As questões ela não ensina. Existe uma psicologia, existe um gatilho, né, do nosso cérebro, né? Quando nós erramos, cada erro nosso, nós tiramos uma lição, né? Seja em qualquer área da nossa vida. Se nós erramos algo e aquilo nos trouxe um dano, automaticamente o nosso cérebro ele liga um gatilho, ele liga uma ressalva, poxa, errei ali, poxa, tenho que ter uma atenção redobrada ali. E é isso. Muitas vezes o estudo por questões ele começa de uma maneira difícil, porque no início nós erramos muito, é normal. O erro ele vai produzir o acerto, certo? Conforme você vai acertando, você vai se motivando, mas no início é necessário você passar pelo erro, né? O erro ele vai te ensinar, ele vai te forjar o seu conhecimento para você atingir voos maiores, né? Para você assimilar realmente cada assunto, qual é a maneira ali, o que mais importa em determinado assunto, o que você deve focar em determinado assunto. Então nós ficamos por aqui. Quero agradecer você que assistiu até o final. E é isso. Torcemos muito por você. Estude. Tenha um compromisso. Tenha um compromisso com você mesmo. Você é totalmente capaz. Uma prova ela não vai dizer quem você é. Tenha plena convicção de que uma prova ela jamais vai dizer quem você é. Ela jamais vai medir o seu conhecimento. Mas você precisa confiar em si mesmo, confiar nas etapas, confiar no caminho percorrido e se dedicar, resolver as questões 1, 2, 3 vezes a mesma questão. Se você errar 10 vezes a questão, você tem que responder 10 vezes e entender por que você errou. Essa é a chave da sua aprovação. É um estudo
onde ele precisa, é um método onde ele precisa de uma dedicação, ele precisa de trabalho duro, e é o trabalho duro que dignifica, né, o homem, né, o suor do seu trabalho, ele vai te trazer uma paz interior, né? Ele vai te direcionar ao caminho certo. E é isso. Nós pregamos aqui valores, né? Disciplina, foco e dedicação. Que essas três bandeiras, né? Esses três fundamentos, você vai chegar lá. É só questão de tempo. E nós preparamos esse cronograma, né, para ser o mais objetivo possível, para te preparar no menor tempo possível, para que você não perca tempo com doutrina, entendeu? Com códigos e mais códigos, não. Você não precisa. Você só precisa acertar 40 questões e você vai conseguir. Se você se dedicar, se você se comprometer a estudar, a ler, a praticar as questões, a ler a lei seca, a fazer os simulados, você vai. É certo, sua aprovação é mais do que certa. Porque ninguém que percorre esse caminho, ele falha. A falha, infelizmente, ela pode acontecer. Mas é como eu acabei de dizer, né? Se você percorrer esse caminho, se dedicando, trabalhando duro, é impossível sua falha. É impossível você falhar, né? Então aqui não estamos querendo vender ilusão. Nós estamos querendo vender uma estratégia validada, uma estratégia que ela aprova, que ela te capacita, ela te ensina e ela te mostra um atalho que vai te levar ao seu objetivo final. E é isso. Trabalho duro, dedicação, foco, eles vão te levar lá. E esse aí que nós pregamos. O estudo reverso ele consiste na primeira etapa da questão, segunda etapa a dica, né? Uma dica voltada ali, ela te direcionando ao núcleo daquele assunto, e depois a lei seca e a cereja do bolo, que é o simulado. Você fazer o simulado, você responder as provas anteriores, para que você entenda como é a prova, para você simular, né, o tempo de prova, o tempo que você gasta em cada questão, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso o simulado ele vai te proporcionar. E o que é mais, que eu considero mais importante até que fazer o simulado, que é a sua correção, é você anotar ou até mesmo salvar num documento do Word, você salvar todas as questões que você errou, refazê-las, fazer um banco de questões com todas as questões erradas e refazê-las, e refazê-las, e refazê-las até você poder, até você acertar e saber por que você está acertando. Não decorar a alternativa. Eu não estou aqui para pedir para você decorar uma alternativa. Não. Você precisa entender por que isso aqui está certo. Certo? Você precisa entender por que essa aqui está errada. E saber me explicar. Você precisa saber explicar para você mesmo, para o seu cérebro, por que essa letra A aqui está errada. Por que essa letra D aqui está certa. Porque é isso que vai te aprovar. Você vai adquirir um conhecimento, você vai fazer o seu cérebro trabalhar, seu cérebro estudar de uma forma diferente. E é isso que nós pregamos. Então quero agradecer por você ter ficado até o final. Nós
do método espartano, somos gratos por esse tempo que você nos permitiu compartilhar com vocês esse conhecimento, né? Essa estratégia, e desejamos você um maior sucesso nos estudos e na prova, que você possa ser honrado com a aprovação e que você trabalhe duro, faça valer essa aprovação, percorra esse caminho da maneira correta. Eu tenho certeza que você será coroado com a sua aprovação, com a sua aprovação. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Desejo tudo de bom, sucesso, e até a próxima. Tamo junto.